E deu ruim aí para o senhor Donald Trump. Olha, o Trump falou aí, faz 2 dias, que ele não ia colocar as tarifas aí contra Canadá e México. Estava aí acertado praticamente. Menos de 2 horas depois, ele deu uma entrevista em que ele disse que não, isso vai valer sim já a partir de amanhã. No caso, isso faz 2 dias, o amanhã era ontem. Diz aí ele que desde ontem estão impostas aí tarifas de 25% contra o México, contra o Canadá, e de 20% contra a China, vão começar no dia 10 de março. Ele dizia que ia começar ontem, mas por alguma coisa vai ser 10 de março que é o confirmado. Então ficou um embrólio aí, ficou meio nebuloso se já começou ou não. Até o momento é isso. A China anunciou tarifas aí de 25% em algumas coisas dos Estados Unidos, e a China mirou ali como um sniper, para dar o tiro certinho nas pessoas certas. A China mirou exatamente produtos que são produzidos nos estados mais republicanos, naqueles em que o Trump teve mais votos. Então vai mirar aí agricultores bilionários estadunidenses que estão lucrando muito vendendo para a China. Então vai dar ruim aí para o Trump em médio prazo, porque esses agricultores vão perder muito. A China também já tem plano aí, e esse é o ponto do BRICS estar se expandindo tão rápido, e da Dilma na presidência do Banco do BRICS, que é a China está investindo em muitos países aí do sul global que podem ter plantações também e substituir o que eles compram dos Estados Unidos. Então vai ficar melhor para a China e para esses países que eles plantam podem vender para a China, e a China também investe em industrialização desses países, diferente dos Estados Unidos, que quer que nós sejamos o jardim deles, o quintal deles, para eles plantarem o que quiserem, nos escravizarem e terem lá os commodities bem baratinhos. A China quer também que os países do sul global se industrializem. Se você não sabe, os países com mais desigualdade social no mundo, e aí é um gráfico bem assim, chocante, mas óbvio, é o seguinte: os países com maior desigualdade social são os países menos industrializados, que dependem mais da agricultura. Inclusive, na América Latina é o Paraguai, esse país que é um dos países que mais, praticamente só depende da agricultura aí. E os países mais industrializados são os países que têm menos desigualdade social. E, obviamente, aí isso acarreta ter mais educação, mais saúde, menos criminalidade, enfim, melhora todos os quadros sociais quando a desigualdade social é pequena. Então, a China está investindo nisso aí, nos países do sul global, e já tem aí um plano B. O Lula começou aí a articular, ele articulou aí, ele recebeu faz 2 semanas, o presidente e o primeiro-ministro de Portugal. Aí ele conversou por telefone com o Macron, presidente da França, conversou com o presidente da Espanha, que é o Pedro Sánchez, conversou com alguns outros presidentes e foi à posse do presidente do Uruguai, que assumiu aí nesse final de semana, e conversou com vários líderes aí da América Latina. Convidou para a cúpula do BRICS, que vai ser aí em junho, ele convidou Portugal, Colômbia e Uruguai, que tem aí líderes que estão bem mais próximos ao Lula. E aí ele está começando a formar aí uma aliança. Lá no México adoraram, eu falei Portugal, México, Colômbia e Uruguai. Lá no México adoraram o convite do BRICS para o BRICS. Todos os influenciadores aí mexicanos que defendem o governo do México estão aí em polvorosa, falando, o México vai aí para o BRICS, tudo mais. Enquanto isso, dos Estados Unidos vem aí a maior bomba contra Donald Trump, e da Europa vem a maior bomba contra Elon Musk. O que aconteceu? O Banco Central de Atlanta, né, para quem não sabe, os Estados Unidos, eles têm ali, cada estado tem o seu próprio Banco Central e tem sua própria Suprema Corte. O modelo, como é feito lá o país deles, cada estado tem suas próprias leis, tem isso, tem as leis federais, a Constituição Federal, mas tem as leis estaduais e tudo mais. Assim, no Brasil também tem, mas lá eles são bem mais separados. Por isso que tem estado que pode abortar, tem estado que não pode, tem estado que pode ter arma, tem uns que não podem, e uns podem maconha, outros não, enfim, cada estado tem ali suas regras. E aí o que acontece? Também tem seu próprio Banco Central. O Banco Central de Atlanta fez aí uma projeção que está indo na direção de projeções de outros bancos centrais estaduais dos Estados Unidos, e que agora tem um temor muito grande que o Fed, que é o Banco Central aí do país, vem aí nas próximas semanas com algo nessa direção. Segundo o Banco Central de Atlanta, a projeção do PIB para os Estados Unidos, que é uma projeção bem parecida, eu vi aí das agências de risco e tudo mais, a projeção do PIB era que os Estados Unidos seriam, em 2025, um PIB positivo de 3,8%. Em apenas 4 semanas de governo Trump, eles não viram aí os 40 dias de governo, só 4 semanas, o primeiro mês.
de governo Trump, a projeção do PIB caiu de 3,8 positivo para 2,8 negativo. Por quê? Por causa das tarifas que ele está impondo. Muita gente não entende como funciona a tarifa. Eu vou te explicar usando um caso aí do governo Lula, que foi um dos maiores erros do Haddad, que é o pior cara da comunicação que existe, apesar de ser muito competente aí, ministro, na comunicação é uma desgraça. Que é o seguinte, quando o Haddad colocou ali, ele foi o primeiro a falar isso publicamente, né, vai ter uma taxa ali sobre as compras que vêm da China. Pois bem, uma taxa ali, né, não lembro quanto foi a porcentagem, seria 60%, aí o governo votou para ficar 20%. Aí o que aconteceu? Quem paga essa taxa? São as empresas da China? Não. É o governo da China? Não. É o governo do Brasil? Não. Quem paga essa taxa? O consumidor. Nesse caso, foi uma coisa que fez a popularidade do Lula cair em 11%. Isso no começo do governo, caiu 11 pontos da popularidade, é uma desgraça. E arrecada menos de 1 bilhão por ano. Ou seja, só ferrou o Lula aí, Haddad, para querer agradar banqueiros, ferrou o Lula na parte da comunicação. Podia não fazer, podia ficar quieto, mas não, ele tinha que ir lá na imprensa, porque aí os banqueiros vão gostar da declaração dele, os banqueiros adoraram, porque os banqueiros são todos bolsonaristas, esses bilionários adoram quando o governo dá tiro no próprio pé, principalmente em coisa de comunicação, principalmente algo que vai justo contra as pessoas que votaram no Lula. Pois bem, o que acontece? Quando o Trump impõe tarifa de 25% sobre o que é produzido no México, quem paga? É o governo mexicano? Não. São as empresas mexicanas? Não. É o povo mexicano? Não. Quem paga? São os estadunidenses que estão comprando. Ah, Thiago, então eles não vão comprar coisa do México, fica difícil. Teve um acordo que foi feito pelo establishment, né, pela direita dos Estados Unidos, lá nos anos 90 com o México, começo dos anos 2000 também, foi se aperfeiçoando o acordo, né? Aperfeiçoando para os Estados Unidos. Esse acordo era um acordo de livre comércio, Estados Unidos e México. Depois entrou o Canadá. Em 2020, o Trump ampliou esse acordo com o Canadá. E ele assinou. Agora ele está desfazendo o acordo. Esse acordo fez o seguinte, o impacto que teve diretamente no México na época foi agricultores pequenos, agricultura familiar, eles todos foram à falência. Por quê, Thiago? Porque o México passou a comprar muito mais barato, coisa de grandes indústrias estadunidenses, que já a indústria vai lá, já tem trator, tudo mais, já vai, empacota tudo e manda para o México sem imposto. E o México começou os agricultores grandes do México começaram a comprar essas terras de quem produzia alface, enfim, frutas, enfim, coisas, alimentos. Para quê? Para plantar soja, para plantar coisas que os Estados Unidos querem importar e que eles precisam ali, precisavam disso aí. E foi isso, como é no Brasil. Você vê que o Brasil tem aí o agro bilionário, eles plantam soja, eles não estão alimentando a gente, eles estão plantando soja. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar, são os agricultores aí pequenos e médios. Esses alimentam o Brasil, esses produzem o que está aí na sua mesa quando você come. Os bilionários do agro, bolsonaristas, golpistas, que o Bolsonaro tanto defende, esses plantam soja. Você come soja, no máximo óleo, que é com a sobra da sobra da sobra. A soja mesmo vai aí para Estados Unidos, China, etc. E aí o que acontece? No México começou a acontecer essa mesma coisa. E começou uma desigualdade social gigantesca no México. Foram milhões de desempregados em questão de 2, 3 anos. O México se adaptou. Como? Eles passaram a fazer indústria ali, que os Estados Unidos não queriam indústria porque o salário é muito alto. Então as grandes empresas dos Estados Unidos passaram a fazer indústria no México de uma maneira diferente. Todas as peças são feitas na China, a China manda para o México, só é montado no México, então chega um carro, chega tudo já, as peças. Só é montado no México e manda para os Estados Unidos porque não paga imposto, livre comércio. E aí começou a gerar empregos no México, em algumas regiões. Mesmo assim, o México saiu muito prejudicado com esse acordo. O Trump agora está levando o acordo para o beleléu. Vou impor tarifas, o México pode entrar e o Canadá, e vão fazer isso em breve, provavelmente, na Organização Mundial do Comércio e cobrar aí sanções ou multas aos Estados Unidos, que o Trump vai fazer de tudo para não pagar, mas vão entrar. Provavelmente, se isso não se resolver. O que acontece? Acontece que ele, desfazendo esse acordo, boa parte da indústria estadunidense está no México. São produtos aí que a mão de obra as peças vêm da China, montadas no México, mas quem consome são os estadunidenses. E eles não têm indústria própria para pegar aí esses produtos. E o pior, ele também está impondo aí tarifas aos europeus. Eles podem, a médio prazo, não a curto, a médio prazo, começar
a importar da Europa, mas vai dar ruim, porque é médio prazo e ele vai querer impor tarifa à Europa também. Ele acredita que vai sair aí do bolso dos estadunidenses 300 bilhões de dólares nos próximos 12 meses, só com essas tarifas impostas agora. Eu vou falar, achismo, vi vários analistas. Ele está calculando bem para baixo, viu? Vai ser bem mais que ele vai arrecadar tirando do bolso dos estadunidenses. Isso vai fazer a inflação disparar. Por que bem mais? Segundo os analistas, eles compram tudo da China. Tudo. Você vai na casa de estadunidense, tudo, é a mesa, é a cama, é o colchão, é praticamente tudo indústria chinesa. Tudo vai custar 20% a mais? Vai ser difícil. Então, por isso que já prevém aí uma queda, assim, volumosa do PIB dos Estados Unidos. Se você não sabe, eu te digo aqui, o PIB dos Estados Unidos hoje é de 27,7 trilhões de dólares. Se crescesse a projeção aí, que é 3,8%, seria de 28,7 trilhões de dólares, ou seja, teria um PIB aí só esse ano de 1 trilhão positivo, um aumento do PIB. Porém, com a queda que vai ter, o PIB vai ser de 26,9 trilhões, ou seja, em apenas 4 semanas, o Trump fez os Estados Unidos perderem quase 2 trilhões de PIB, 1,8 trilhão. Com a conversão do real, nós estamos falando aí de 10 trilhões de reais que o Trump jogou no lixo do PIB do país dele. E só projeção, viu? Eu vou te falar uma coisa. O mercado financeiro erra 95% das projeções. E quando é no caso dos Estados Unidos, eles são sempre mais otimistas. Quer dizer que se estão falando que é 2,8% negativo, prepara que vai ser bem pior, tá? Assim como para o Brasil, sempre são bem mais pessimistas e erram todas. E a imprensa, obviamente, a imprensa sustentada por esses caras, é ali uma via de mão dupla, a imprensa continua colocando esses mesmos economistas que erram todas para dar ali comentário. Aí você vê a falta de credibilidade, quando você vê Globo, Veja, Folha, Estadão, etc., falando sobre economia, saiba, eles erram 95% do que eles falam. Então a credibilidade é zero. Quer dizer que de cada 20 notícias econômicas que você vê na grande imprensa, uma está certa e 19 estão erradas. Em vez de tentar ficar pescando a certa, simplesmente não acredite neles. É isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Em 2023 falaram que o PIB do Brasil ia ser 0,8 positivo. Foi 2,8. Erraram 4 vezes. Quase 5 vezes eles erraram o PIB. Aí você fala, pô, tá ruim. Aliás, 0,7 foi 2,8. 4 vezes mais. Aí você fala, pô, você errar em 4 vezes uma coisa é ruim, hein? E toda a imprensa divulgando um dado que estava completamente errado. E você vê qual a credibilidade desses aí quando falam de projeção, de economia, de inflação, etc. Mas eles manipulam as pessoas. O Lula, então, agora está convocando vários países para se unirem. A China, nesse exato momento em que eu gravo o vídeo, e provavelmente em que você assiste o vídeo, né? Dependendo aí do horário, está acontecendo Bom, no momento que eu estou gravando o vídeo, já está começando aí a convenção do Partido Comunista Chinês, que é onde eles elegem ali quem vão ser os 3 mil deputados da China aí para os próximos 5 anos. Então a China está aí num momento em que, pelo que eu li aí da imprensa chinesa, a imprensa chinesa não fala de Trump, não fala de tarifas, eles não estão nem aí. Eu entrei nos maiores sites de notícias da China, traduzi para o português só para ver. Não se fala de Trump, eles não estão nem aí para o Trump. Você acha um ou outro analista falando alguma coisa ali, falando sobre o Trump impor as tarifas à China e tal, e no que isso impacta, e como é que a China está revidando, mas nenhum destaque. O destaque é o quê? Tá tendo aí a convenção do Partido Comunista, e agora o que a China vai fazer? A China vai ampliar a rota da seda, a nova rota da seda, que é os investimentos que a China tem aí, está fazendo em vários países, e a China está aí ampliando o BRICS. É isso que a China está querendo. Quem está aí na função de ampliar o BRICS é a Dilma. Se você não sabe, ontem, eu estou avisando, informando, ontem o Paquistão, que é um país com 220 milhões de pessoas, é um país aí com um potencial que tem o Brasil. Talvez não ali potencial de ter a Amazônia, de ter petróleo como tem o Brasil, mas o potencial aí de pessoas que tem o Brasil. O Paquistão entrou aí no banco do BRICS também. A Argélia também entrou no banco do BRICS e tem mais de 30 países aí esperando a sua aceitação no banco do BRICS. A despeito do que disse a Folha de São Paulo, que inventou, e aí toda a imprensa replicou a matéria, eu vi em todos os veículos de imprensa replicando ali as palavras da Folha, inventou que a Dilma tem uma gestão caótica no BRICS. Ai. Pois é, essa é a nossa imprensa lixo tóxica. Pois bem, então, agora,
vão ampliar aí desdolarização e vão ampliar, e o Lula tá liderando isso. Você pode ver que o Lula é quem mais está contactando outros líderes. Vão ampliar aí o rol de países com que o BRICS pode fazer negócios. O que está para acontecer nos próximos meses é que o Trump vai empurrar a União Europeia no colo do BRICS, vai empurrar os europeus. Só que os europeus não querem. Os líderes europeus hoje são líderes europeus que foram eleitos por uma população que foi aí manipulada nos últimos 20 anos por uma imprensa que é não sabotada, é financiada pelos Estados Unidos. Quando a USAID foi cortada, cortou ali financiamento direto que o governo dos Estados Unidos dava a 6.400 jornalistas no mundo inteiro. 6.400 é muito jornalista, a gente está falando aqui de diretores de grandes canais, tudo mais. Eu lembro quando eu morava em Barcelona, eu falava para minha esposa, olha como está tendo uma virada, olha só, de repente todos os canais começam a falar do mesmo assunto. Foi em 2017, eu falei isso para ela, quando todos os canais passaram a falar de Venezuela. Tava tendo um monte de escândalo de corrupção na Espanha, tava pegando fogo, e a imprensa estava contra o governo da Espanha, que era um governo de centro-direita. E aí o que aconteceu? Do nada, teve uma ordem de algum lugar, fale só sobre Venezuela. E só se falava de Venezuela, em todos os canais. USAID. A ordem era o quê? A ordem era bater na Venezuela forte ali, aquilo durou 2 anos mais ou menos, até 2019. Aí parou. E olha, o Trump já era presidente dos Estados Unidos, tá? 2017. Você vê, essa agência dos Estados Unidos paga e eles impõem a pauta que eles quiserem. É por isso que você pode ir em 30 veículos de notícias diferentes e eles todos dão a mesma opinião. É só a mídia independente que vai dar uma opinião diferente. O mesmo foi feito aí quando começou o conflito na Ucrânia, o mesmo é feito quando você vê qualquer cobertura sobre a China, sobre Taiwan, sobre a Rússia, é sempre a mesma coisa, a mesmíssima cobertura dos jornalistas pagos. Agora foi cortado aí esse pagamento. Provavelmente o Trump vai fazer um sistema aí dele para escolher os jornalistas dele, né, gente de extrema direita, para promover aí nazifascismo. O Trump tá tão desesperado que olha só o que aconteceu, ele tá desesperado que as pessoas estão vendo a inflação subir rapidamente, assim como foi no governo Bolsonaro, e tá tendo gente se armando protesto contra ele. O Trump anunciou aí, ó, que ele vai cortar toda a verba de escolas, universidades, colégios são também universidades, faculdades, que permitirem protestos ilegais. A Illegal Protest. Protesto ilegal é qualquer protesto contra ele ou contra Israel, tá? É isso que ele chama de ilegal. Ele ainda vai vai prender quem forem os agitadores de qualquer tipo de protestos contra ele, e se forem estrangeiros, eles vão para o país de onde eles vierem. Vai deportar todo mundo, prender e deportar. E os estudantes estadunidenses, American students, will be permanentemente expelled, expulsos das escolas ou faculdades. E dependendo do crime, serão presos. E máscaras não serão permitidas. É isso, viu? É ditadura. Ditadura. É o cara que fala de liberdade de expressão. Tá aí falando que vai prender os próprios cidadãos e os estrangeiros ele vai prender e deportar. Ninguém mais pode se manifestar contra ele. Nazismo chegando aí, viu? Esse é o desespero dele. Ele não imaginava que ele ia ter que fazer isso tão cedo. Que a população tá protestando muito cedo porque tá uma desgraça econômica lá. Veremos aí os próximos passos, mas tá aí. Peço sua inscrição no canal. Falou!